E aí, pessoal, estamos de volta com o segundo vídeo, trazendo para vocês mais alguns esclarecimentos. Uma das primeiras coisas que quero falar para vocês: não se esqueçam de sempre estarem cumprindo os prazos para que vocês não venham ter nenhum dissabor na hora da atribuição da nota, tá bom? Então procurem cumprir os prazos certinhos para que nós possamos desenvolver bem o trabalho de cada um de vocês, tá bom? Gostaria de pedir a vocês que não se esqueçam de avisar os demais colegas com relação a tudo que nós temos conversado aqui e a metodologia que estará sendo aplicada. Então, nesse segundo vídeo, nós vamos fazer um breve relato a respeito da metrologia. Como é que isso nasceu, de onde veio, enfim, uma série de informações. É basicamente um breve relato, a gente não tem como entrar em detalhes aqui, mas tudo isso vai ser passado para vocês nesse vídeo de hoje. Faremos também um breve histórico do sistema métrico, trabalhando em cima dos instrumentos de medir, conhecendo um pouquinho os instrumentos de medir e também falando um pouquinho da incerteza de medição. Dentro desse mesmo vídeo nós vamos trabalhar um pouquinho da parte do controle dos instrumentos de medição, mais em cima da calibração ou até mesmo chamado de aferição por nós. Então estaremos passando para vocês esse vídeo e logo após nós estaremos retornando para que nós possamos fazer as considerações finais, ok? Boa aula para vocês. No vídeo de hoje iremos aprender sobre a história do sistema de medição. Se você está se perguntando por que saber disso, imagina antigamente você precisa de uma pedra de um tamanho exato para um templo. Como você iria medir? Se pensou em usar uma régua ou uma trena, lembre que naquela época não existia nada disso e muito menos eles sabiam o que era metros. Para responder a essa pergunta, precisaremos voltar de novo no tempo e ver de perto como acontecia naquela época e estudar ainda mais os povos de antigamente. Então vamos começar por volta do ano 2000 a.C., lá no Egito Antigo. Para construir aqueles enormes monumentos e pirâmides, os engenheiros e arquitetos da época decidiram homenagear um faraó usando o tamanho do seu braço. Isso mesmo, o tamanho do braço como sistema de medição, medindo do cotovelo à ponta do dedo médio, batizando de cubito. Mas se pensa que isso não se usa mais, aí que você se engana. Por volta do século XII na Inglaterra, um rei decidiu homenagear-se fazendo seu próprio sistema de medição, bem parecido com o cubito, só que ele mediu da ponta do nariz até o polegar, batizando de jardas, a mesma utilizada no futebol americano. Se você não está impressionado com os egípcios, pensa assim: para comemorar o aniversário do faraó, eles construíram as maiores pirâmides do Egito, as pirâmides de Gizé. As construíram alinhadíssimas com a constelação de Órion. Adiantando um pouco no tempo, vamos estudar os gregos, fundadores da geometria que conhecemos hoje. Eles eram tão bons quanto os egípcios, só que diferente do povo do deserto, eles não tinham um faraó, então tiveram que escolher outro objeto de medição, escolhendo o pé. Sim, o pé também foi objeto de medida. Uma curiosidade sobre isso é que um grego matemático astuto, Erastóstenes, observou que a sombra formada por postes em cidades diferentes da Grécia Antiga ao meio-dia eram diferentes. Observando isso, realizou alguns cálculos e descobriu assim o raio da Terra. Sim, isso mesmo, os gregos sabiam que a Terra era esférica e provaram isso calculando seu raio com uma enorme precisão usando apenas o pé. Mas se isso ainda não te impressionou, quase todas as construções da Grécia Antiga foram feitas no padrão áureo,
também conhecido como padrão de ouro. Eles acreditavam que tudo nesse padrão era mais belo e perfeito, pois toda a natureza é feita nesse padrão. Um exemplo disso é que as conchas são feitas naturalmente no padrão de ouro. Por fim, novamente na Inglaterra, agora no século XVI, decidiram criar uma unidade para medir objetos pequenos. O rei decidiu então utilizar o seu dedão como objeto de medida, criando assim a polegada. O mais interessante disso é que utilizamos essa unidade de medida até hoje para medir telas de televisão ou de notebooks. Mas então, e o metro? Lá no século XVIII, depois que os ingleses e portugueses e espanhóis desbravaram o mundo inteiro, eles precisavam padronizar suas informações e pesquisas, para que assim pudessem chegar sempre num senso comum. Então, para isso, criaram um metro, definindo como a 10.000.000ª parte da distância do Equador ao Polo Norte. E assim terminamos a aula de hoje. Muito obrigado por assistir até aqui. Não esqueça de deixar o like, seguir o canal e compartilhar com os amigos. Muito obrigado! A metrologia é a ciência que engloba todos os aspectos teóricos e práticos das medições, qualquer que seja o campo de aplicação. Com ela, podemos descobrir muitas coisas que utilizamos em nosso cotidiano, como, por exemplo, o nosso peso, a nossa altura, qual a distância de nossa casa até a escola, quanto tempo demoramos no banho e até o quanto de água gastamos. Podemos até fazer uma estimativa de coisas maiores, como o tamanho da Terra, a idade do Sol, a distância até a estrela mais próxima e o tempo que a viagem levaria. No entanto, quando queremos ser rigorosos em metrologia, devemos levar em consideração um fato importantíssimo que pouca gente sabe sobre as medições que realizamos em nosso dia a dia. Mesmo que elas estejam exatas, todas elas apresentam uma dúvida em seu resultado. Isto mesmo, todas as medições que fazemos contêm uma dúvida que nós, muitas vezes, acabamos deixando de lado. Quer ver? Então vamos fazer uma experiência. Imagine que você resolva medir a altura de uma criança. Então, você a leva até uma parede e marca com um risco o que considera ser a altura dela. Ok, supondo que você foi perfeito na hora da marcação, podemos assumir que a distância do chão até o risco na parede representa a real altura da criança. Certo, agora precisamos medir essa distância. Então, como toda a medição precisa apresentar uma unidade de medida, vamos utilizar a unidade internacional mais amplamente conhecida para este fim, o metro. Agora vamos escolher algum instrumento de medição que meça em metros e seja adequado para nosso caso. Pensou em algum? Que tal uma trena? As trenas medem comprimentos de, em média, 5 metros e como a altura dela não vai ultrapassar este valor, podemos utilizá-la. Então você realiza a medição. Vamos supor que você encontra aqui o valor de 0,97 metro, ou seja, 97 centímetros. Mas vamos olhar mais de perto? Se você olhar bem de perto, verá que o risco na parede não bate exatamente em 0,97 metro. Ele está, na verdade, um pouco acima. Então, neste caso, podemos concluir que 0,97 metro não é o valor exato da altura dela. Se medirmos com uma régua de graduação milimétrica, veremos que o valor medido seria de 0,973 metro, ou seja, 973 milímetros. Só que se olharmos ainda mais de perto, vamos notar que a marcação não está precisamente sobre o valor de 0,973 metro, mas sim entre o 0,973 metro e o 0,974 metro. Percebeu como não é imediato determinar com certeza uma medida que aparentemente parecia muito simples? Imagine se fôssemos medir então uma forma bidimensional como a área de um quadrado. Ou ainda uma forma tridimensional, como um cubo, por exemplo. Certamente precisaríamos fazer várias medições e cada uma delas traria uma incerteza consigo, nos obrigando a avaliar adequadamente os dados coletados para estimar sua real dimensão. Imagine então se você quisesse saber o volume de uma esfera metálica. Se você lembrar da fórmula utilizada para determinar o volume de uma esfera, verá que ela depende do tamanho do raio, que é a distância do centro da esfera a qualquer ponto da extremidade. A fórmula é a seguinte: onde R é o raio da esfera, ou seja, a metade do seu diâmetro. Suponha agora que você tenha um paquímetro digital com infinitas casas decimais. Então você deve estar pensando: agora sim eu posso determinar facilmente o diâmetro real da esfera.
Mas quantas medições fazer para ter certeza do resultado? Vamos começar com 2. Vejamos. Opa, deu diferença. E agora, qual é o valor correto? Bom, vamos fazer mais 3 medições para ver se um desses valores é o certo. Vejamos. Nossa, nenhum valor se repetiu. Então vamos exagerar fazendo 100 medições. Note que por mais que os valores sejam semelhantes, eles dificilmente serão iguais. Agora veja o que acontece com os valores quando realizamos as mesmas medições, só que em uma temperatura 10 graus centígrados inferior. É exatamente isso que você está pensando. Todos os valores mudam para menos devido à variação na temperatura, ou seja, parece que a esfera encolheu. Então, se você medir a mesma esfera em diferentes condições ambientais, temperatura, pressão atmosférica, umidade relativa e etc., você terá diferentes valores para o real valor do diâmetro da esfera. Lembre-se de que havíamos mencionado sobre as grandezas que influenciam no processo da medição para obtermos resultados práticos consistentes. A influência da temperatura foi uma delas no exemplo anterior. A metrologia considera que nenhuma medição será 100% isenta de dúvidas. Hoje sabemos que toda medição carrega consigo um certo grau de desconhecimento, ou seja, uma incerteza de medição. Bom, vamos voltar ao caso da medição da altura. Com a régua milimétrica, conseguimos encontrar em nossa medição o valor aproximado de 0,973 metro, mas na verdade sabemos que o valor real está contido no intervalo entre 0,9730 metro e 0,9740 metro. Então, como não temos em mãos um instrumento com uma graduação de leitura melhor, podemos escrever o resultado de nossa medição como sendo o seguinte: altura igual a 0,9735 metro, que é o valor médio do intervalo 0,9730 metro e 0,9740 metro. No estágio atual, por falta de informação, vamos considerar o valor de 0,0005 metro como sendo a incerteza de nossa medição. Veja. Se subtrairmos a incerteza encontrada do valor nominal, encontraremos o valor mínimo do intervalo de possíveis valores. Observe. Se somarmos a incerteza ao valor nominal, encontraremos o valor máximo do intervalo de possíveis valores, ou seja, portanto, a incerteza de medição avalia quanto uma medição pode variar, ou, em outras palavras, ela indica o grau de desconhecimento acerca do resultado da medição. Todas as medições que fazemos cotidianamente podem ter sua incerteza estimada. E quanto mais rigorosos quisermos ser em metrologia, mais profundamente devemos conhecer as variáveis que afetam a incerteza de cada medição. A metrologia está presente em nosso cotidiano desde muito antes de pensarmos nela como uma ciência. Ela faz parte das nossas vidas. Quando medimos o tempo, a temperatura, a distância, a velocidade, e na indústria ela é fator-chave para que os produtos sejam fabricados dentro dos padrões necessários. Hoje vamos falar sobre controle de instrumentos de medição. Mas você sabe exatamente o que é este controle, a quem ele interessa e qual sua importância na vida das pessoas? Quer ver alguns exemplos bem cotidianos? Imagine-se com sintomas de saúde fraca, cansado, com frio. Aparentemente, seu corpo está com temperatura acima de 36,5 graus Celsius. Alguém toca em você e percebe isso também. Bem, neste caso, o normal seria você medir a sua temperatura com um daqueles termômetros que se compra em farmácias, pois inicialmente o que você precisa saber é aproximadamente qual a temperatura do seu corpo, mas de forma que seja muito próximo da realidade, certo? Digamos que você mediu sua temperatura e o termômetro indicou que seu corpo está com apenas 35 graus Celsius. Estranho, não? E agora? Devemos ou não confiar nesta medição? Este é o dilema. Os sintomas, sua aparência, o toque da mão amiga, tudo indicando uma possível febre, mas o termômetro está indicando que a sua temperatura, na realidade, está até abaixo do normal. Ok, vamos a outro exemplo. Em seu bairro, abriu uma nova padaria e todos disseram que os pães de lá são deliciosos. Dá vontade de experimentar, não é mesmo? Então, no dia seguinte, você resolve ir lá. Na padaria antiga, você costumava comprar cerca de 1 kg de pão para a sua família. E quando chega à nova padaria, para não perder o costume, pede da mesma forma 1 kg de pão.
Ao receber os pães, nota algo de estranho. Este 1 kg de pão da padaria nova parece ser mais pesado do que o 1 kg do mesmo tipo de pão da padaria anterior? Opa, alto lá! 1 kg é 1 kg. 1 kg de pena pesa exatamente o mesmo que 1 kg de chumbo, não é mesmo? Certo. Então agora vamos analisar os dois casos. No primeiro, tudo indicava que a temperatura do seu corpo estava acima do normal, ou seja, você estava febril. Tudo menos o termômetro, que indicava justamente o contrário. No segundo exemplo, havia diferença na sua percepção entre o 1 kg de pão de uma padaria para o 1 kg de pão da outra. Por que isto? As medições metrológicas dependem de controle, que possibilita conhecer se cada instrumento está ou não medindo com algum grau de exatidão. E como isso funciona? Primeiro, precisamos definir o grau de exatidão ou o erro tolerável que aquele instrumento pode ter. No caso do termômetro de farmácia, se nossa temperatura estiver 36,5 e ele medir 36,3 ou 36,7, por exemplo, não faz a menor diferença, certo? Mas se estiver 39 e o termômetro indicar 35, daí faz. E como faz? No caso da balança da padaria, 1 kg de pão ou 1,1 kg de pão são a mesma coisa para nós. No entanto, 1,5 kg de pão ou 0,5 de pão já pesam no bolso e na mesa. Então, a primeira coisa que temos que entender é que não há uma regra geral para estabelecermos o nível de controle e exatidão requerida para todos os instrumentos. Isso dependerá do tipo de uso e do impacto que estes erros de medição podem causar. Mas certamente, sem qualquer tipo de controle, as medições de um instrumento não podem ser consideradas confiáveis. Como saber se estão medindo corretamente sem ao menos comparar seus valores frente a valores considerados padrões? Esta comparação é a tão famosa calibração, que não é ajuste, ok? Isso aí, né, pessoal? Eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho a respeito do histórico da metrologia aí e as suas várias ramificações, né? E no próximo vídeo eu estarei depositando para vocês lá já uma teoria mais voltada realmente para a parte da metrologia. E essa aqui só foi uma aula introdutória para vocês conhecerem um pouco mais a aplicação da metrologia dentro do campo de trabalho. E para cada aula que a gente for trabalhar, a gente vai também colocar um grupo de exercícios para que vocês possam realizá-los. E novamente eu digo, estejam atentos às datas para que ninguém venha a ser prejudicado, ok? Mais uma vez, muito obrigado a cada um de vocês, ok?